Mais uma vez, bom dia a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração e a sua vida. Estamos felizes por estar aqui nesta manhã, nessa linda manhã de domingo. Algumas previsões eram até de chuvas, mas aí o Senhor deu esse lindo dia para nós. Alguém aqui já exerceu o seu direito de voto hoje de manhã? Opa, a maioria. Muito bem, que coisa boa. Nós temos um motivo muito grande para orar e interceder pelo nosso país, pela nossa nação. Nós precisamos da graça de Deus, não é? Precisamos da direção de Deus. E é isso que nós esperamos. E o nosso coração confia e espera nele, porque senão a gente fica desesperado, senão a gente fica ansioso, senão a gente fica abatido. Então, por isso que é importante a gente ficar em paz e confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos crer de verdade que o túmulo está vazio e o trono não. Porque se a gente tiver essa dúvida, aí a gente fica em aperto e aí a gente fica sofrendo. E a gente sofre mesmo, não é? Então nós temos que ficar em paz, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Nós estamos numa série chamada O que Cristo Pensa da Igreja, e eu quero fortemente indicar o livro que eu estou usando como base. Há outros, mas esse é o principal, do John Stott, O que Cristo Pensa da Igreja. Por que eu estou indicando esse livro? Porque eu gostaria que você lesse esse livro. Eu gostaria que você se alimentasse daquilo que está me alimentando, e você fosse desafiado com aquilo que está me desafiando, e você pudesse ter uma compreensão melhor. Você sabia que o povo evangélico é o povo que menos lê? Você sabia que os espíritas kardecistas, eles leem o triplo, o quádruplo, em relação aos cristãos evangélicos? É por isso que as pessoas, muitas vezes, defendem a doutrina deles com argumento baseado naquilo que eles creem. E a gente não tem coragem sequer de citar um texto da palavra de Deus. Então, homens como esse, John Stott, por exemplo, pode ser uma inspiração para a sua vida, e eu estou indicando. Há um outro que eu gostaria de indicar também, que tem sido uma espécie de livro de cabeceira, A Senda do Calvário, do Roy Hession. São 3 volumes, é uma trilogia, e esse é o número 1. Então eu convido você para ler esse pequeno livreto. Os capítulos que estão são 8 capítulos, 72 páginas, não é? Servem de cabeceira para mim, porque eu tenho que estar sempre lembrando onde eu tenho que ficar, né? Focado. Além da palavra, do estudo da palavra, eu leio isso aqui e vejo a experiência que esses homens tiveram com Deus. O nível de intimidade e maturidade é algo maravilhoso. A gente cresce. 2 indicações para você adquirir nessa semana. Muito bem. Nós estamos nessa série e ela tem sido um desafio muito grande para a minha vida. Tem sido para a sua também? Você tem sido abençoado? Opa. Tem sido abençoado? Muito bem. Eu espero que sim, porque quando Jesus está falando com a sua igreja, Ele está falando comigo, Ele está falando com você. Está certo, gente? Ou não? Você se sente parte da igreja? Olha bem para mim aqui, ó. Você se sente parte da igreja? Você se sente parte da igreja? Amém? Nós somos igreja de Jesus. Você tem essa convicção? Você é ovelha do Senhor Jesus, Ele é o seu pastor. Se Jesus é o seu pastor, então a gente tem que prestar atenção no que o nosso pastor está falando para nós. Eu sou uma ovelha de Jesus. Eu sou orientado, dirigido pelo pastor da minha alma. Então é muito importante eu saber o que Ele está dizendo e o que Ele pensa de mim. O que Ele pensa a nosso respeito. É muito importante isso. Ele é o médico dos médicos. E Ele está olhando para a sua igreja e fazendo um diagnóstico. Não é só uma análise, não é só uma observação. Sim, Ele está observando. Às vezes a gente não tem noção disso. A gente não tem essa percepção. Mas o Senhor observa, sabia? Ele observa a sua atitude, Ele observa as suas reações. É importante a gente saber disso. E sabe por que eu afirmo isso? Porque para Ele você é uma joia preciosa. Você é uma ovelha preciosa. Então Ele te acompanha, Ele te observa, Ele ouve o que você ouve, Ele vê o que você vê, entendeu? E Ele está ali, acompanhando você. Isso é muito importante.
Ele estava mostrando esse diagnóstico para as suas igrejas. Nós estamos aprendendo muito bem com isso. Mas, na verdade, também, o que a gente vê nesse diagnóstico é que, ao diagnosticar, ao examinar, melhor dizendo, ao investigar a vida da sua igreja e colocar o seu pensamento, seja no elogio, na advertência, não é? Numa advertência, chamando a nossa atenção, numa exortação, não é? Dizendo, olha, tome cuidado, preste atenção, etc., a gente acaba percebendo e conhecendo o caráter de Cristo. Sim, você conhece o caráter de alguém quando você convive com ela e você começa a ouvir. Fruto dessa audição, quando você ouve o que uma pessoa fala, ela é o que ela fala. Ela é o que ela está falando. E muitas vezes essa fala reproduz na sua ação. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Quer saber quem é Jesus? Então estude com atenção, mas com muita atenção. Os evangelhos, claro, as cartas, lógico, as cartas pastorais, seja de João, seja de Pedro, seja de Paulo, mas principalmente preste atenção no que ele diz à sua igreja no livro de Apocalipse, que do contrário de que muitas pessoas pensam, não é o livro do desespero. Apocalipse não é apocalíptico. O livro de Apocalipse não é apocalíptico no sentido da compreensão que essa cultura está tendo hoje. Que você falar de apocalíptico, de atitude apocalíptica, de visão apocalíptica, é uma fatalidade. É o medo, é a falta de esperança, é o desespero, é a condenação. E não tem nada a ver com o que mostra o livro de Apocalipse, que é o livro da esperança. Aqui está revelando Jesus. E esse Jesus revela o que vai acontecer. Mas isso não é para se desesperar, muito pelo contrário. É para dizer, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. É Ele que tem o controle de todas as coisas nas mãos. Amém, meus queridos irmãos? E isso tem que ficar claro conosco. Até que nós chegamos à igreja de Sardes. Essa igreja ela é interessante, ela recebe uma das reprimendas mais duras de Jesus. Um choque de realidade, na verdade. É um choque de realidade. Você conhece ou já ouviu falar de alguma cidade que teve assim uma vida pomposa, que foi o glamour, que foi assim a expressão do luxo, da prosperidade, da riqueza, e de repente, por algumas razões, isso foi desaparecendo, foi sumindo, seja por uma razão ou por outra, até que essa cidade então caiu no esquecimento e ninguém lembra mais dela? Você já percebeu, ou já viu, ou já acompanhou a vida, por exemplo, vamos supor, de um artista ou de um jogador de futebol que teve o seu auge e de repente ele declinou e caiu no esquecimento, mas que se você for conversar com essa pessoa, ela ainda vive no momento de glória, embora aquilo já faça parte do passado, e ela conversa com vocês como se ela estivesse falando do presente, como se aquilo ainda fosse verdade. Como se ela ainda estivesse no auge, como se ela ainda estivesse no momento de pompa. É incrível como isso acontece, e com mais vezes que a gente imagina. É exatamente o que se chama de auto-engano, quando você tem uma percepção equivocada do seu momento, do momento da sua vida. E aqui é que essa cidade foi uma cidade famosa, ela foi sede, ela foi capital do reino da Lídia lá atrás. Foi uma coisa impressionante, entendeu? Sardes, é interessante hoje como é que estão as questões das pesquisas, né? Você entra para fazer uma pesquisa e tem várias pessoas falando sobre o sentido daquelas palavras que você está pesquisando. Mas a melhor que eu encontrei para o nome de Sardes é inviolável, é inatacável, é inconquistável. Essa palavra Sardes, que se refere a essa cidade cravada no topo de uma montanha, e isso dava uma posição estratégico-militar privilegiada, porque dava uma segurança, e uma segurança tão grande, que esses habitantes, eles tinham a clara sensação de que nunca, jamais, alguém iria conquistá-los.
E por isso eles dormiam tranquilamente. Isso inclui a força, isso inclui o exército. Impressionante. Tanta era a confiança que eles tinham, que eles se diziam inatacáveis, inatingíveis. Era essa a percepção que eles tinham deles, e por isso adormeciam. Até que foram surpreendidos por um general persa chamado Ciro. Ciro teve uma ideia, e tem tantas histórias lindas sobre isso, uma delas que eu li, e agora estou falando aqui, que são histórias, não é? Uma delas foi o seguinte: eles estavam cercando a cidade e observando o comportamento da cidade durante 14 dias. 14 dias. E numa daquelas noites, um desses soldados que estava na vigília, nas torres, deixa cair o capacete. E ele está sendo observado, só que ele não sabe disso. E ele sendo observado, ele desce do alto da sua muralha e passa por uma passagem secreta, vai lá e pega a sua peça e volta para cima. E aí ele revela um caminho secreto para entrar na cidade. O exército espera, aguarda, e naquela noite só um soldado entrou. Um só entrou. E quando ele entrou naquela passagem secreta, encontrou naquela madrugada a cidade inteira dormindo, inclusive os sentinelas. E aí o que aconteceu? Ele abre os portões, o exército entra e conquista a cidade. Foi isso que aconteceu. Veio como um ladrão. Como um ladrão. Essa é a história dessa cidade. Vamos ao texto? Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 6. Apocalipse 3, de 1 a 6. Então nós estamos diante de uma cidade que vive do passado, que se sente inviolável e que por isso está adormecida. Essa é a situação da cidade. E incrivelmente, agora preste atenção nisso, olha que interessante, você vai observar isso na leitura. Incrivelmente, a igreja absorve a cultura da cidade, que se acha inabalável, uma igreja que se acha maravilhosa, uma igreja que se acha apreciável, elogiável por todas, e por causa disso está muito acomodada, adormecida, entendeu? Adormecida. E muitos ali espiritualmente já tinham morrido, porque essa igreja estava adormecida. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja pronto. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, alguma semelhança com a história da cidade? Se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Ela é sempre viva, ela é sempre eficaz. Ela tem o poder para dividir juntas e medulas. Ela tem o poder para dividir entre a alma e o espírito. Esta é uma palavra poderosa. É uma palavra para nós, é uma palavra de amor, é uma palavra de advertência, é uma palavra de cuidado. E nós queremos recebê-la em nosso coração nessa manhã. E pedimos que o teu Santo Espírito esteja sendo derramado sobre esta congregação e sobre aqueles e aquelas que nos acompanham à distância.
que o Espírito do Senhor esteja sobre nós. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da vida do Espírito, nós precisamos do fogo do Espírito, nós precisamos da luz do Espírito, nós precisamos da unção do Espírito, nós precisamos do mover do Espírito em nosso meio. Venha fazer a tua obra neste meio, venha nos despertar do sono, venha nos acordar, Senhor, porque a hora já é tardia. Há um momento em que o Senhor está falando com toda a tua igreja ao redor de todo mundo, e nós queremos ser encontrados entre aqueles e aquelas que estão despertados, que estão prestando atenção no Senhor. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, quando o Senhor Jesus está abrindo a sua fala para essa igreja, na abertura, na introdução, ele usa uma expressão e que diz o seguinte: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Do que é que se está falando? Quem são esses 7 Espíritos de Deus? Sim, a gente sabe que o Espírito Santo é só um. Só existe um Espírito. Essa expressão é para deixar claro que o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder total, ele tem o controle de todas as coisas. Ele não é parcial, ele não está só num lugar, ele está em todos os lugares. Este é o poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus está presente aqui, está presente em todos os lugares no mundo e no universo. Onde há gente, onde não há gente. Esse é o poder do Espírito Santo. E aqui, quando ele fala das 7 estrelas, ele está falando das 7 igrejas e dos 7 pastores, dos 7 anjos dessa igreja. Então ele tem na mão direita as 7 estrelas e na mão esquerda os 7 espíritos. O Senhor Jesus tem os 2 nas suas mãos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem esse poder. E o que nós estamos pedindo nesta manhã é que essas 2 mãos se juntem, se unam, e que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós nessa manhã, e que o poder do Espírito Santo de Deus esteja aqui presente nessa manhã, para que nós não fiquemos olhando para o passado e pensando no tempo de glória que tivemos, mas sim no novo que Deus quer fazer na nossa vida, e não nos iludirmos mais com falácia nenhuma e depender totalmente do Espírito Santo de Deus para uma coisa nova que Ele quer fazer em nós. Aqui o Senhor Jesus está dizendo: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esse povo achava que era vivo, e de fato era uma igreja dinâmica. Era uma igreja que tinha um trabalho incrível, como era uma igreja poderosa financeiramente, tinha os seus projetos sociais, atendia a necessidade do povo. Ela tinha uma liderança incrível, era uma igreja admirável. Pessoas importantes da cidade frequentavam essa igreja. Então, para quem olhava de fora, via uma igreja maravilhosa, via uma igreja incrível. Mas o Senhor Jesus, que vê sob a cortina, que ele vê sob cutâneo, ele vai embaixo, ele vai mais profundo, ele sabe que isso é só aparência. Você conhece alguém que vive de aparência? Como é duro conviver com pessoas que vivem de aparência, elas nutrem a aparência, elas acreditam naquilo que não é verdade. E normalmente pessoas que acreditam naquilo que não é verdade, elas ficam chocadas quando elas são colocadas diante da realidade. Ora, quem aqui nunca levou um choque quando um amigo, mas amigo de verdade, né, gente? Gente que te ama de verdade. Um amigo, uma amiga, falou para você uma verdade que ninguém falou. Que ninguém falou. Acho que você é capaz até de lembrar. Pelo menos uma vez na vida isso já aconteceu com você. Alguém que falou uma verdade para você. Doeu aquilo. Aquilo foi como uma flecha. E no primeiro momento a gente tem uma reação, e a nossa reação é de rejeição, porque a gente não gosta de ser revelado, por assim dizer. A gente não gosta de ser exposto. Mas o Senhor Jesus, que ama a sua igreja, precisa falar a verdade para ela, porque ninguém tinha coragem de falar isso, que estava todo mundo numa boa. Então o Senhor Jesus olha e vê, tem algo errado aqui. Isso não subsiste. Não tem tutano, tem alguma coisa faltando aqui.
É porque o Senhor percebeu, Ele é o médico dos médicos, lembra? E Ele olha para o seu paciente, Ele percebe que o caso é sério. E Ele não vai florear. Não vai florear. Nós temos aqui os nossos médicos lá no fundo, eles sabem muito bem o que eu estou falando. Como é difícil um paciente iludido. Como é difícil. Você já tentou ajudar alguém a falar a verdade para alguém que estava assim andando num caminho equivocado, completamente equivocado? Você já tentou alertar uma pessoa e ela está convencida de que ela está certa, de que está tudo bem, que ela não precisa da sua opinião, que ela não precisa saber o que você pensa sobre ela? E lá na frente, você falou, puxa vida, alguém me alertou lá atrás, alguém chamou a minha atenção, e eu não ouvi. E eu, estou falando de mim, eu lamento não ter ouvido alguns amigos no meu passado, que eu tomei decisões equivocadas, porque não ouvi essas pessoas. Jesus está dizendo, você tem a aparência de que está vivo, mas você está morto. É interessante Jesus falar isso para Sardes, que tinha uma deusa, um templo de uma deusa chamada Cibele, cuja fama dessa deusa é que ela tinha o poder de ressuscitar mortos. Ela tinha o poder de ressuscitar mortos. Então, seus adoradores, aqueles que iam adorá-la, tinham essa convicção, ela tem poder para ressuscitar mortos. Aí Jesus diz, não, vocês estão equivocados, vocês estão morrendo igual àqueles adoradores da deusa. Vocês estão iguais a eles, não tem diferença entre vocês e eles. Por isso, versículo 2, esteja atento, preste atenção, esteja atento. Atento por quê? Porque eu posso vir a qualquer hora. Eu servi na Força Aérea durante 4 anos. Eu lembro de uma vez que eu estava de plantão, e era madrugada, era difícil. Não sei se você sabia, quem já foi militar aqui sabe do que eu estou falando, é dividido em turnos, de 2 em 2 horas. Eu peguei a pior hora, das 2 às 4, ninguém queria pegar esse horário. Então, sobrou para mim, eu estou lá cumprindo o meu horário, e eu dei uma encostada assim, meu amigo, eu não preciso de muita coisa para pegar no sono, quando eu estou morto e cansado. E aí eu acordei com alguém tocando em mim. Quando eu abri os meus olhos, era o meu sargento, com uma cara de bulldog. Ele estava com muita raiva de mim naquela manhã, entendeu? Naquela madrugada. E é claro que eu recebi uma punição por isso, porque eu era o sentinela, eu estava guardando um alojamento, tinha 150 homens lá dentro. Claro que nós estávamos dentro de uma unidade militar, claro que nós estávamos cercados de segurança por todos os lados, mas não interessa. Houve aqui uma indisciplina. Esteja atento, esteja atento, esteja atento. Eu vou fazer uma pergunta. Você sabe quando que o adversário ataca você? Você sabe qual vai ser a hora? Você sabe qual vai ser o dia? Vocês não estão lembrando de ninguém que já nos alertou sobre isso? Quem que nos alertou sobre isso mesmo? Quem que já falou para nós sobre isso? Que nós temos que estar atentos, que o ladrão vem e ele nunca manda o aviso antes. Alguém já nos ensinou sobre isso. O nosso Senhor, Ele já falou sobre isso. Ele disse, preste atenção, fique atento. É como um ladrão, vem na ponta do pé, vem na ponta dos dedos, em silêncio. Ele anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. E aí a sua instrução é, fortaleça o que resta que estava para morrer. Fique atento. Presta bem atenção, você, meu irmão e minha irmã, você que se considera um homem maduro, uma mulher madura em Cristo, você que se considera um filho do Senhor, uma filha do Senhor, você que tem convicção de que o Senhor já te tomou pela mão e que é para a glória que você vai quando terminar os teus dias nesta terra, você, o Senhor está dizendo, fortaleça o que resta que estava para morrer. Se você tem essa convicção, é com você e comigo que o Senhor conta para fortalecer aqueles que estão para morrer. Então não apenas fique atento, você tem que ficar atento e você tem que se colocar à disposição desse Senhor para que essa vida que há em você passe para o outro que está próximo de você, mas está morrendo espiritualmente. E eu digo isso, disse Jesus, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus.
Tem gente aí no seu meio, é isso que Jesus está dizendo. Tem gente aí no seu meio que precisa ser socorrido agora. Porque ele foi contaminado. Ele foi contaminado pela dormência dessa cidade. Ele foi contaminado. É algo paulatino. A enfermidade vem aos poucos. É um processo. Desencadeia um processo patológico. Que vai abrindo a porta no organismo, alguma brecha que eu e você abrimos, de alguma maneira, e essa enfermidade vai entrando devagar, e processualmente, paulatinamente, ela vai tomando conta, vai tomando espaço, é isso que Jesus está dizendo. Fortalece. Eles ainda não estão mortos, mas estão indo para lá. Então vai lá e cura, seja um instrumento de cura. Amém, meus irmãos? Seja um instrumento de cura. E aí você pergunta, eu posso ser um instrumento de cura? Eu falo, como não? Se nós servimos ao Todo-Poderoso. O Senhor Jesus quer me usar para curar pessoas. E você faz isso abrindo a sua boca com o coração cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio da vida de Deus. Tem tanta gente falando tanta coisa ruim por aí, só destruindo. Por que nós não somos usados com palavras boas, palavras abençoadoras, palavras consoladoras, palavras verdadeiras? A gente pode ser uma bênção na vida de uma pessoa falando a verdade para ela, mas com amor, tá? Por favor. Eu tenho uns irmãos que dizem que falam a verdade, mas destrói o outro. Já aconteceu isso com você alguma vez? Eu já. O cara veio com uma patrola para cima de mim e disse, estou falando, hein, que eu falo a verdade. E ainda falou assim, eu fiquei até com medo já. Aí a gente já fica com medo. Aí a gente cria medo. De gente que quer passar por cima da gente, quer nos destruir. Não. A verdade tem que ser falada com amor. Você sabe quando alguém está falando com você com amor. Você percebe quando alguém está falando com você com amor. É diferente. Aquilo entra como um bálsamo. É como o bálsamo de Gileade. Que entra no nosso coração, aquela palavra boa, difícil sim, foi dura de ouvir sim. Alguma vez você sentou na frente de um médico e foi para uma consulta, e de repente você pensou até que estava muito bem, e aí ele dá um diagnóstico para você, que faz tremer você na cadeira? Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. Eu entrei naquela clínica de um jeito e saí do outro, é lógico. Entrei normal, mas saí cabisbaixo, triste, pensando num monte de coisa. O que eu vou fazer agora? Como é que vai ser? A gente sai de lá arrasado. Arrasado. Mas o que deixou você mais contentinho é que o médico falou, nós vamos tratar disso. Nós vamos cuidar disso. Isso tem cura. Vamos para um tratamento. Isso tem cura. Olha aqui para mim, meu irmão. Jesus olha para nós e diz, isso tem cura. Isso tem cura. Você não vai ficar cabisbaixo a vida inteira. Você não vai ficar nesse estado de morbidez a vida inteira. A vida inteira. Não é isso que eu tenho para você. Eu não te chamei, não foi para isso. Você é um batalhador, você é uma batalhadora, passou por muitos problemas, dificuldades, está abatida, está apática, está apático, eu entendo, mas isso tem cura. É isso que o Senhor está nos dizendo aqui. Esteja atento, fortaleça, que eu percebi que tem algumas coisas aí que não estão de acordo com o meu Deus. Imagina isso, Jesus, corpo glorificado, já glorificado, ressuscitado, mas dando toda a honra e toda a glória ao Pai, dizendo o meu Deus, o meu Senhor não aprovou isso. Versículo 3, lembre-se, lembrar. Tem umas lembranças que são maravilhosas. Você tem alguma lembrança boa do passado? Tem uma lembrança boa do passado? É tão bom, não é? Eu me lembro que quando eu estava saí daqui de Londrina, estava para fora, etc. E eu me lembro que eu comecei a ficar pensando em como foi bom aquele período do passado, e agora eu estava numa situação completamente diferente, um contexto diferente, não era tão gostoso quanto aquele que eu estava no passado, e eu estava lendo um devocional que eu indico aqui para vocês, do Oswald Chambers, Tudo para Ele. Quem já leu esse devocional? Tudo para Ele, obrigado.
Tudo para ele. Compre e leia. Tudo para ele. Oswald Chambers, aquele pastor inglês que foi capelão do exército inglês no norte do Egito, na Primeira Guerra Mundial, e morreu de apendicite, porque ele dizia o seguinte: eu não vou tirar a vez de um soldado jovem que está precisando de atendimento, que foi ferido no front, para atender uma pessoa como eu. Eu espero a minha vez. E esperou demais. E aí suporou, e aí nós perdemos o Oswald Chambers. E ele escreveu, a esposa dele toma todos os seus sermões, as suas notas, e escreve esse devocional, tudo para ele. Não deixe de ler isso. Foi com Oswald Chambers que eu aprendi. Se você nunca ouviu uma palavra dura, provavelmente você nunca ouviu Jesus falando com você. Foi com ele que eu aprendi isso. Foi com Oswald Chambers que eu também aprendi. O passado é o passado. Não importa quão maravilhoso ele foi, quão desastroso ele foi, não se prenda ao passado. O passado passou. Nós temos que olhar para frente. Oswald Chambers, tudo para ele. Lembre-se, quando nós lembramos das coisas que Deus fez na nossa vida, de onde o Senhor te resgatou. Alguns de vocês lembram até o dia. Você é capaz? Alguém aqui sabe o dia que teve um encontro com Jesus? Tem gente que sabe, olha aqui. Várias pessoas. Mas aí, se você, como eu, que nasceu dentro da igreja, só não nasceu na igreja porque não era domingo, o dia que eu nasci, não é verdade? Aliás, eu nasci no domingo, mas foi 3 da tarde, o culto já tinha ido, não é? Então, a gente está sempre na igreja, a gente não percebe esses movimentos, não é? Então, é preciso que a família sinalize. É preciso que os pais digam isso, que os amigos mais próximos digam: eu vejo sinais em você. E isso é maravilhoso. A sua vida mudou. E eu estou falando isso porque isso é importante. Porque tem gente que só tem um nome no hall da igreja, mas nunca aconteceu nada de extraordinário e especial na vida dela. Conhece gente assim ou não? Você conhece gente que a esposa diz assim: o que você vai fazer na igreja? Eu espero que você nunca tenha ouvido isso. O que você vai fazer na igreja? Sabe o que ela está dizendo para você? Eu não vejo mudança na sua vida. Tá certo? Tem umas irmãs também que eu vou falar para você, né, meu amigo? E nem Jesus agrada, mas tudo bem. Alguns maridos podem ter isso para a esposa. Falando: não sei o que você vai fazer na igreja. Você não muda? Você continua a mesma pessoa? Não existe palavra mais desastrosa do que essa para se falar para alguém. Não fale isso, entendeu? Ore pela pessoa, seja uma bênção, uma inspiração na vida dela, entendeu? Porque provavelmente você também tem áreas que você precisa ser trabalhado, todos nós temos. Então lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, do Evangelho. Claro que ele está falando do Evangelho, claro que ele está falando do Evangelho simples de Jesus, não um Evangelho carrancudo, pesado, não um Evangelho legalista, não um evangelho que não nos atrai, que não muda a nossa vida, que não nos questiona, que não nos confronta. Isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho nos confronta. Toda vez que eu vou para o evangelho, eu morro. Eu tenho que morrer, porque o evangelho me leva sempre para a cruz. Sempre para a cruz. O evangelho me leva sempre para morrer. Sempre. E quando eu penso que a obra está completa, então o Espírito Santo vem e me mostra outras áreas da minha vida que precisam ser tratadas. Isso é fruto do Evangelho. O Evangelho que está na palavra de Deus. Por isso que é tão importante ler a palavra de Deus. Assim como nós nos alimentamos, o café da manhã, o almoço, a janta, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Será que dá para fazer essa matemática simples? Simples, de forma bem cartesiana, bem prática. Se eu não como, eu não vivo. Se eu não me alimento bem, o meu organismo vai ficar vulnerável, vai ficar exposto à contaminação, a enfermidades. Não é assim? Claro que sim. Pois a nossa saúde depende da nossa alimentação. E é uma guerra para nós, principalmente para aqueles como eu que ama comer. É um problema. A gente tem que tomar cuidado. Eu não posso comer tudo que eu quero. Agora, na palavra de Deus, a gente precisa saber que a gente precisa se alimentar para poder se manter em pé. Que se você não beber pessoalmente da palavra de Deus, deixa eu falar uma coisa bem assim tranquila para você. Eu estou falando de um contato pessoal com a palavra de Deus. Você direto na fonte.
Será que você está me entendendo? Eu não estou falando de Instagram, eu não estou falando de Facebook, eu não estou falando de versículo pronto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você pegar o texto. Estou falando de você pegar o texto, de desligar os celulares, de dizer, Senhor, agora eu quero que o Senhor fale comigo. Como aquela conversa, Fernando, que nós tivemos, que você estava me dizendo, estou lendo lá. É pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, até Apocalipse, volta. Leia sobre Jesus. Se encharque de Jesus. Se sature de Jesus. Quando você tiver com o coração saturado da presença de Jesus, aí você vai para o Antigo Testamento. E aí você não vai depender de interpretação de ninguém. Que o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai falar com você através da palavra dele. Vai te alimentar, vai te dar um diagnóstico, dizendo, filha, é aqui. Filho, é aqui. O Espírito Santo faz isso. O Evangelho faz isso. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. Obedeça e arrependa-se. Arrependimento, arrependa-se. Essa é a palavra mais forte, talvez, dessa carta. Arrependa-se. Aqui está a nossa esperança. Arrependa-se. Arrependa-se. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é o Espírito Santo tocar no teu coração e te levar para frente do espelho e dizer, esta é você. Este é você. E o Espírito Santo vai diagnosticando, ele vai passando, ele vai entrando, ele vai te sondando por dentro, sondando. E vai mostrando onde estão as suas áreas frágeis. Uma vez um engenheiro me falou sobre uma substância que era usado na indústria, é usado na indústria para detectar rachaduras que o olho nu não vê. Então existem máquinas de precisão e que você não percebe. Tem vários engenheiros hoje aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Então olha só o que aconteceu. Eles descobriram uma espécie de um contraste, porque não se via onde é que estava o problema da peça. Não dá para ver olho nu. Então eles pegam um contraste, colocam na peça e ela em movimento descobre onde está a rachadura. Há rachaduras em nós que não dá para ver a olho nu. Acredite. Acredite. Tudo que Satanás quer é que você acredite no seu feeling. Tudo que Satanás quer é que você acredite na sua leitura que você faz sobre você mesmo. Tudo que Satanás quer é que você caia nessa cilada, nessa tocaia. Para que você diga, eu não preciso de ninguém, eu cuido de mim mesmo. É tudo que ele quer. Porque aí você está sozinho, concorda comigo? Aí você está sozinho, e sozinho ele te pega, e sozinho ele te arrebenta. De modo que o Espírito Santo age como um contraste. Vem sobre a minha vida e diz, Senhor, mostra as minhas rachaduras. Faça essa oração e esteja preparado. Que pode ter mais rachaduras em você do que você imagina. Você está entendendo? E isso é um problema? Não, isso é uma bênção. Que o Espírito Santo vai mostrar onde estão os pontos frágeis e você vai tratar e fechar um por um. E aí o Senhor vai te dar a vitória. Mas tem que ter arrependimento, tem que ter consentimento, tem que ter essa admissão. Você tem que reconhecer, tem que admitir, dizendo, eu preciso. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Os ladrões não avisam com antecedência, óbvio, e todo mundo sabe disso. Claro, mas espiritualmente isso também é verdade. Espiritualmente isso também é verdade. Quando você pensa que você está bem, de repente você descobre que não está. Quando você pensa que você tem um controle de tudo e de toda a situação, de repente você não tem. E quem tem filhos aqui sabe o que eu estou falando. Como que a gente é surpreendido? Quando você pensa que você já tem um controle de toda a situação, de repente acontece alguma coisa. O Senhor já sabia disso. Por isso que a gente tem que estar sempre nas mãos dele para não sermos pegos de surpresa. O Espírito Santo tem que ter o controle total e absoluto da nossa vida, da nossa casa. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes.
Há um grupo pequeno que é fiel, que não contaminaram as suas vestes. Não contaminaram. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois eles são dignos. Muito interessante isso. Continue firme, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena manter as suas vestes limpas e brancas. A cor branca é muito presente no Apocalipse. Você tem os cavalos brancos, você tem a nuvem branca, você tem a pedra branca, você tem um grande trono branco, e você tem os cavalos brancos. Isso significa riqueza, pureza, vitória, celebração, alegria. É o branco. É o branco. Aqui no Apocalipse, ele tem esse sentido. Eles são dignos, eu dei vestes brancas para eles, mas o símbolo maior que Jesus quer que a gente entenda aqui é o seguinte: quem usa branco tem que estar limpinho, concorda comigo? O branco, ele exige uma pureza total, que um pingo a gente enxerga de longe. No branco, sim, denuncia. Então, vestes brancas, para valer a pena, tem que estar limpinha, com cheirinho de sabão, mas é limpinho. É isso que Jesus está dizendo, é vida purificada diante do Senhor. É chegar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho umas áreas aqui que eu estou lutando contra elas. Me ajuda, porque eu por mim mesmo, eu não tenho força para vencê-las. E eu preciso do Teu Espírito falando comigo, me abençoando, me fortalecendo, me ajudando a passar por isso. E aí ele diz: pois são dignos. Quando ele diz, pois são dignos, não é que a pessoa é digna. Quem é digno? Quem é digno? Nenhum de nós, apenas Cristo é digno. E aqueles que ele diz, esses são dignos. E não é pelo mérito deles, ou seja, meu mérito ou seu mérito, mas pelo mérito de Cristo Jesus, o que ele fez na cruz. E isso é o Evangelho. O Evangelho nos fala que não tem nada a ver comigo, não é comigo, é com Ele, é sobre Cristo, é sobre a cruz, sobre o Evangelho, sobre o ego na cruz. E é só assim que o nome do Senhor é glorificado na nossa vida, quando o nosso ego está pregado bem na cruz. E aí ele promete: o vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Há um livro onde os nossos nomes estão escritos. O salmista já disse: cada um dos meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139. Ali nós estamos sabendo de que há um livro onde está registrado todos os meus dias. Ouça isso: cada uma das minhas palavras. E um dia nós vamos prestar contas diante do Senhor, diante deste livro que será aberto com todas as nossas atitudes e com todas as nossas falas. Vai ser ali que o Senhor vai falar conosco. Agora ouça isso. O Senhor Jesus está dizendo: eu prometo que o vencedor será igualmente vestido de branco, e eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Você que aprendeu que perde salvação, preste atenção. Você que aprendeu a vida inteira que a gente perde salvação, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Isso é uma doutrina tão difícil de lidar, porque você fica sempre inseguro. Você nunca sabe quando está salvo ou quando não está salvo. Porque você pensa: eu briguei com a minha mulher. Aí na sua cabeça: eu não estou mais salvo, eu tenho que me converter de novo. Briguei com a minha sogra, que é uma coisa raríssima, eu sei disso. Mas briguei com a minha sogra e estou sem o meu nome no livro da vida. Agora pense comigo. Lá no centro de dados do céu, se a gente pudesse criar uma imagem, está um anjo lá cuidando, e todo o centro de informações está lá. E eu vou pegar o meu amigo Marco Antônio, que está lá no fundo, para usar o exemplo dele. Com a sua permissão, Marquinho. Põe o nome do Marco Antônio. Tira o nome do Marco Antônio. Põe o nome do Marco Antônio. Tira o nome do Marco Antônio. Anjo põe, anjo tira. Anjo põe, anjo tira. Parece até uma brincadeira. Você acha que isso acontece na eternidade desse jeito? Quando eu leio a palavra de Deus, ele diz: eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Jamais, jamais. Porque quem é dele nunca se perde. Dá para entender isso? Quem é dele nunca se perde. Dá para dizer glória a Deus por causa disso?
Dá para dizer aleluia por causa disso? Dá para dizer louvado seja o nome do Senhor por causa disso? O teu nome nunca será tirado. Sim, tem uma galera aí que gostaria de tirar o teu nome de lá. Isso a gente já sabe, o meu também. Não é só você. Mas ele está dizendo, jamais tirarei. E tem mais uma coisa. Eu vou reconhecê-lo diante do meu Pai e dos seus anjos. Já pensou? Você já pensou, Hilda, você chegando no céu e dizendo, ali está minha filha Hilda. É maravilhoso isso, hein, Denise? Ali está minha filhinha Denise. Ali está o meu filho Márcio. Ali está o meu filho. É isso que ele vai fazer conosco. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu queria dizer o seguinte: todo avivamento começa com arrependimento. Se você quer a vida de Jesus em você, comece se arrependendo. Comece se arrependendo, não procurando pecado na vida dos outros, mas descobrindo onde estão os seus. Descobrir, tem que ter luz. Põe a luz lá. Quem é que ilumina? O Espírito Santo. O que nós estamos pedindo ao Senhor é que o Senhor traga um avivamento para a nossa Betânia. É muito difícil frequentar um cemitério, eu estou fora. E também um clube de aparências, eu estou fora disso. Eu quero ver Deus agindo de verdade na nossa vida. Eu conto com vocês, tem mais gente comigo ou é só eu? Vamos lá, gente. Tem mais gente ou não? Ou você quer frequentar um cemitério? Nós não queremos um cemitério. Um cemitério não. Eu quero frequentar, eu quero fazer parte, eu quero pertencer. Eu quero pertencer a uma comunidade viva em Cristo Jesus, que seja dominada pelo Espírito Santo de Deus. E não é só o Espírito Santo de Deus presente, não. Não é só o Espírito Santo de Deus presente no seu coração, não. Habitando no seu coração, não. Isso é muito pouco. Nós queremos o Espírito Santo de Deus presidindo o nosso coração, sendo presidente do nosso coração. Não se toma nenhuma decisão se o Espírito Santo não estiver dirigindo. Nenhuma decisão se o Espírito Santo não estiver orientando. Nenhuma decisão, nenhum passo, nenhuma escolha sem antes ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E pedir para que o Senhor esteja presenteando a comunidade com os dons do Espírito. Quais dons? Todos os dons que o Espírito Santo tem para doar e quer doar para nós. Como que isso acontece? Quando a gente busca, quando a gente dá uma abertura, quando você começa a dizer, Senhor, eu quero que a nossa comunidade tenha todos os dons, e não precisa, nem pode, ser para uma pessoa só. Por isso que a igreja, você tem um dom, eu tenho outro dom. E abrindo meu coração aqui, vocês sabem disso. Deus me deu 1 ou 2 dons, ponto. Os demais dons estão com vocês. É para vocês que o Senhor quer dar. Dom do ensino, dom do amor, dom da hospitalidade, dom do serviço, dom do socorro. Há tantos dons. Dons de palavra profética, dons de línguas, que é para edificação pessoal. Eu creio em tudo isso. Mas desde que você busque intensamente o fruto do Espírito Santo. Que eu vou falar uma coisa para você. Uma coisa é carisma, outra coisa é caráter. São coisas diferentes. Carisma é uma coisa, caráter é outra. As pessoas estão cansadas já de carisma. Carisma não engana mais ninguém. Não adianta você dizer que tem poder. Você tem que ser verdadeiro. Tem que ser fiel ao Senhor. Entendeu? Você ser verdadeiro. Quando você fala, é verdade. Você não deve nada para ninguém. Você não maltrata as pessoas. Você tem o caráter de Cristo, do amor de Cristo. Isto é o fruto do Espírito. Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!